Olá, eu me chamo Dilton Góes e esse é o nosso projeto Ai de mim se não evangelizar. Reflexão do dia, dia 3 de outubro de 2024. Santos André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, Mateus Vieira Moreira e companheiros mártires. Memória, quinta-feira, cor litúrgica vermelho. Século XVII, Brasil. A evangelização no Rio Grande do Norte, estado do Nordeste do Brasil, começou em 1597. Olha, olha essa data, 1597. Por volta de 1560, nós temos lá na Europa a Revolução do Protestantismo. Então, em 1597, praticamente 30 anos depois, começa a evangelização aqui no Brasil, com os padres jesuítas. Iniciaram com a catequese dos índios e com a formação das primeiras comunidades cristãs. Tudo isso graças aos missionários jesuítas e padres diocesanos do Reino Católico de Portugal. Nas décadas seguintes, houve desembarques naquelas terras dos franceses e holandeses. Vieram para o Brasil com o intuito de expulsar os portugueses dos lugares colonizados. E também traziam consigo toda a ideia protestante. Em 1630, os holandeses conseguiram seu objetivo, estabelecendo na região do Nordeste do Brasil. Eles, com a convicção calvinista, provocaram forte conflito na região, impondo aí a Inquisição protestante. Né? Então, isso acontece nos anos de 1630. Então, de confissão calvinista, provocaram forte conflito na região. A Inquisição protestante, ela derramou muito sangue. Estima-se que pelo menos 42 mortes lá na Europa. A Inquisição que a gente estuda na escola católica, estima-se que houve entre 900 a, no máximo, 1.000 mortes. A Inquisição protestante, nessa linha do calvinista, 42.000 mortes. Freiras, padres, religiosos enforcados, decapitados, mortos em afogamento de rio, barcos e mais barcos, eles eram lançados com pedra sobre os pés. Então, esse tipo de violência também chega no Brasil com a invasão holandesa e a invasão francesa. Dos numerosos fiéis mortos por causa da fé, em 16 de julho e 3 de outubro de 1645, e para os quais se manifestou imediatamente uma sólida reputação de martírio. Infelizmente, apenas 30 puderam ser identificados com certeza. A história do martírio do padre André de Soveral e do padre Ambrósio Francisco Ferro, do leigo Mateus Moreira e dos seus 28 companheiros, beatificados pelo Santo Padre João Paulo II em 5 de março do ano 2000. Foram canonizados pelo Sumo Pontífice Papa Francisco no dia 15 de outubro de 2017. Então, estima-se que tenha morrido só nessa investida holandesa ali no Rio Grande do Norte em torno de 90 pessoas, tá? Agora, dessas 90 pessoas, 30 eles conseguiram nome, identidade, além dos padres que morreram. Santo André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, Mateus Moreira e companheiros mártires, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Jó. Disse Jó: piedade, piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me perseguis como Deus e não vos cansais de me torturar? Por que Jó pergunta isso? Essa pergunta a seus amigos. Porque seus amigos estão pressionando Jó. Jó, o que fizestes? Jó, Deus não castiga ninguém, Jó. Porque Jó, de certa forma,
ficava lamentando com Deus, se colocando numa condição de vítima, por que que Deus me persegue, por que que Deus está fazendo isso comigo, e seus amigos estão questionando Jó, né? Aí ele está falando aqui, ó, por que me perseguis como Deus e não me cansais de me torturar? Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo cravados na rocha para sempre. Quer dizer, minhas lamentações, né? Então, Jó se coloca no centro do seu sofrimento. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. Então, Jó também acredita já na ressurreição, né? Como um fato histórico, até antes do Novo Testamento. E depois que tiver destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Ele já está falando da ressurreição. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos dos outros. Dentro de mim consome-se os meus rins. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja que isso está no capítulo 19. Lá no capítulo 42, quando Jó é reestabelecido, muito pela ajuda desses amigos que intercedem, põem a mão sobre ele e oram por ele, e ele é restaurado, né? Deus, então, ele fala assim no capítulo 42, lá no finalzinho: Senhor, eu nunca tinha, eu só tinha ouvido falar de ti, eu só tinha, nunca tinha te visto, mas agora, depois desse sofrimento, depois dessa experiência, agora meus ouvidos te ouviram e meus olhos te viram. Sou um novo homem, um homem renovado. Então, aquilo que ele falou logo no início, né? Lá que ele sai, eu sei que o Redentor está vivo e que ele vai me amar e que eu conhecerei o amor de Deus depois da minha morte, se completou ainda em vida na vida de Jó, né? E ele pôde falar: meus olhos te viram e meus ouvidos te ouviram. Agora eu sei que tu estás no meio de nós. Então, que realmente possamos ser esses amigos de Jó para aquelas pessoas que sofrem ao nosso redor, para aquelas pessoas que necessitam da oração, que necessitam estimular quem sofre na busca da piedade e misericórdia de Deus. Responsório é o Salmo 26. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ó Senhor, ouvir a voz do meu apelo, atendei por compaixão, meu coração fala convosco confiante, e os meus olhos vos procuram. Então, aquele que procura aqui nesse vale de lágrimas já vai encontrar essa misericórdia, né? Porque é, nós já estamos mortos, deixa que os mortos enterrem seus mortos. A terra dos viventes seria a terra no reino de Deus. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Mas aonde que eu começo a viver essa experiência da terra dos viventes? Aqui nesse vale de lágrimas, né? Senhor, é a vossa face que eu procuro todos os dias. Não me escondais a vossa face. Não afastei em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais, nem me deixais abandonado, meu Deus e Salvador. Então eu não quero ficar nesse vale de lágrimas. Eu quero experimentar na terra dos viventes a bondade do Senhor. Então eu busco viver a minha espiritualidade em meio aos sofrimentos, contemplando aquilo que um dia eu viverei no céu frente a Deus. Evangelho está em Lucas capítulo 10, de 1 a 12. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para colheitas. Eis que vos envio como cordeiros em meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa.
Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. E eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então está aqui no Evangelho de hoje o nosso acolhimento à palavra de Deus. Os amigos de Jó levaram Jó a acolher a misericórdia de Deus, colocaram Jó nessa condição, né, nessa cidade que recebe a paz do Senhor. Os amigos de Jó tiveram essa competência, né, de revelar a Jó que em meio ao seu sofrimento existe, entre aspas, uma cidade, uma condição de paz. A paz do Senhor esteja convosco, Jó. Né? Então, Jó acolhe esta paz, acolhe esses conselhos de seus amigos e reconhece a grandiosidade de Deus e tem sua vida libertada. O Senhor escolheu outros 72 discípulos, você, eu, todos nós que participamos da igreja. Nas nossas dificuldades, realmente vai ser muito difícil o Papa bater na sua porta para orar contigo. O bispo da sua cidade, então, bater na sua porta para orar contigo, é mais difícil ainda. O próprio padre ir aí na sua porta bater e orar com você é uma coisa rara, difícil. Os diáconos, ocupados do jeito que eles estão, muito dificilmente vai bater na sua porta. Mas aquele leigo, aquele que trabalha, que serve na pastoral, que serve no movimento, aquele leigo consagrado que vive nos movimentos, serviços e pastorais da igreja, esse sim tem a grande probabilidade de bater na sua porta. Nós devemos buscar nestas pessoas, nesses amigos de Jesus, a mesma finalidade dos amigos de Jó. Recentemente, em minhas dores, eu tive essa experiência pessoal. Quando abriram a minha porta e vi a igreja manifestada nos meus amigos de pastoral familiar, onde vieram colocar a mão sobre nós, sobre mim, sobre minha esposa, né? Glorificando a Deus nesse tempo de tribulação, numa dificuldade que nossos filhos estão passando. Essa experiência pessoal de ter a igreja, o próprio Cristo, ter tocado a minha campainha, tocado a minha porta, e eu abrir e vir a Santa Igreja. É o Papa na minha casa, é o Bispo na minha casa, é o Padre dentro da minha casa, né? É o próprio Cristo. Ali, quando nos ajoelhamos e aquele povo todo ora por nós. É disso que o Senhor está falando no Evangelho de hoje. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores, homens e mulheres, crianças, jovens, que tenham essa coragem de colocar a mão sobre a cabeça do que sofre, invocar o nome poderoso de Jesus, para que a vida seja transformada. A paz de Deus esteja nesta casa. Quando a igreja falou isso, então a paz de Deus entrou na minha casa. Entendeu? Agora, acolher ou não acolher? Tem pessoas que não acolhem. A orientação de Jesus, até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos vossos pés, sacudia contra aquela cidade. Porque o reino de Deus está próximo. Isso é evidente. E eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Então, quando a gente usa também, a pessoa não quer oração e rejeita a oração, ela está por conta própria. Sem Deus, o julgamento final é muito mais difícil. Sem a misericórdia para cobrir os nossos pecados, o julgamento final vai ser difícil. Por isso, a messe é grande. Nós temos essa necessidade de servir a Deus, bater na porta das pessoas que sofrem,
em nome da igreja, em nome de Jesus, em nome de Deus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes e a Reflexão do Dia é um programa diário com o objetivo de estudo das palavras que compõem a liturgia do dia. Seja você também o anunciador dessa palavra, desse ensino, divulgue em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais pessoas que sofrem igual a Jó possam buscar na igreja, nos amigos de Cristo, a solução de seus problemas. Possam ir buscar aonde tem solução. Quem sabe ir na igreja, provocar uma visita à sua casa, né? Fazer com que a igreja venha na sua casa, levar os seus filhos, levar você mesmo à igreja, ir à igreja. É na igreja que Jesus se manifesta com todo o poder. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.